Olá pessoal, tudo bem? Complementando o videozinho que eu fiz há uns dias atrás sobre a fatalidade que aconteceu com aquele dentista de Santa Catarina em uma clínica localizada na cidade de Caxias do Sul, no estado do Rio Grande do Sul. E esse paciente ele foi fazer uma cirurgia de lift facial, ou seja, rejuvenescimento facial, numa clínica muito pomposa e, enfim, eu não vou citar nomes aqui. O médico que o operou era um médico que ele não tinha especialidade em cirurgia plástica, ele era um médico cirurgião geral. Independente disso, esse paciente ele acabou evoluindo a óbito depois, se não me engano, de 3 dias ou 4 dias após o procedimento. Me solidarizo, né, com os familiares e com os amigos desse colega dentista. Rapaz jovem aí, de seus 52 anos, se eu não me engano, né? Eu também tenho 52 anos, então me coloco na situação dele como se eu fosse um paciente. A gente tem que tomar muito cuidado com essa parte de redes sociais e número de seguidores. Quando falta ao médico o currículo, a história que ele fez desde a faculdade de medicina até se formar, passando pela residência médica, pelas especialidades e tal, e para se tornar um profissional consagrado, quando falta isso, e a gente sabe que hoje em dia estão acontecendo muitos cursos de medicina, tem mais faculdade de medicina aqui do que na China, do que nos Estados Unidos, para vocês terem uma ideia. Salvo engano, eu acho que o único lugar que tem mais faculdade de medicina do que no Brasil é na Índia, só que na Índia a gente tem a população acima de 1 bilhão de habitantes, e aqui no Brasil a gente tem 5 vezes menos do que isso, né? Formando muito médico e não tem o acompanhamento dos lugares para esses médicos fazerem as especializações. Fora os médicos que se formam em países vizinhos, tais como a Bolívia, Paraguai, Argentina, e que acabam voltando para o Brasil. Eles não vão ficar lá, eles vão vir para cá também. E além do mais, hoje em dia a gente tem a invasão do ato médico, né? A gente pega os dentistas aí, com todo respeito aos colegas dentistas, fisioterapeutas, biomédicos, mas a gente pega muito profissional não médico invadindo o ato médico. O que é isso? Por exemplo, o dentista que está fazendo cirurgias estéticas faciais agora, inclusive a cirurgia de lift facial, que é onde esse paciente infelizmente veio a óbito. Observação que ele foi operado pelo médico, né? Cirurgião geral, não especialista em cirurgia plástica. Então, pessoal, hoje em dia a gente tem muita facilidade em pesquisar as pessoas. Você consegue ver lá se o camarada, se o profissional, ele é médico de fato, se ele tem especialidade naquilo que ele se propõe a fazer. Por exemplo, uma cirurgia de lifting facial. Eu tenho que procurar quem? Um cirurgião plástico, obviamente. Eu não vou procurar um ginecologista, eu não vou procurar um ortopedista, com todo respeito aos colegas dessa especialidade, eu não vou procurar um cirurgião geral. Então você tem que pesquisar, é a tua obrigação como paciente para, inclusive, respaldar a sua vida, enfim, a vida a gente só tem uma. Então você tem que ter esse respaldo, você é obrigado a fazer essa pesquisa para saber primeiro se o médico, se ele é habilitado a fazer o procedimento que ele se promove a estar fazendo ali, né? Então a pesquisa é muito importante. Vá lá no site do Conselho Federal de Medicina, ali vai aparecer. Veja se esse médico, ele opera numa clínica, boa estrutura, ou se opera num grande hospital. Normalmente, grandes hospitais, eles só deixam aquele profissional em título especialista operar se de fato o currículo dele ali já passou pelo crivo da diretoria médica, né? Porque a direção médica responde também se colocar um médico que não tem ali formação. Os hospitais são muito criteriosos nisso. Não vai deixar, por exemplo, um ortopedista fazer cirurgia plástica. O hospital não quer isso. Grandes hospitais, né? Veja se esse médico ele faz parte de um corpo clínico de um hospital de renome, importante isso daí também, e procure, na medida do possível, saber de pacientes que foram operados por aquele médico. Às vezes, grandes cidades fica mais difícil um pouquinho, mas às vezes cidades menores você consegue saber quem operou com aquele determinado médico. Então é mais fácil ali o boca a boca, como a gente diz, né? Então é importante também saber se aquele médico ele tem um histórico ali positivo de cirurgias prévias, né? Também sempre dê uma pesquisada para quem tem facilidade de ter um conhecimento advogado, se esse médico ele tem processos na justiça sobre erros médicos. Importante também saber sobre isso, com observação de que não é porque aquele médico ele está sendo processado por erro médico que ele tem culpa no cartório, vamos dizer assim. Às vezes ele está sendo processado injustamente. Todo mundo aqui pode ser processado, mas será que foi justo esse processo que ele está sofrendo? Às vezes será que não é um processo que a gente chama de caça-níquel, onde que o paciente ele está querendo obter vantagens em relação àquele processo, ele quer tirar dinheiro do médico,
vamos dizer assim, existe muito disso ultimamente. Não é porque aquele profissional médico está sendo processado que você também vai colocar como se ele fosse um médico inapto. Então, você precisa fazer mais ou menos essa pesquisa antes de se submeter a qualquer procedimento. Eu, particularmente, faço isso sempre. Tento sempre ir no melhor dentista para tratar dos meus dentes. Quando eu preciso fazer algum procedimento, eu sempre tento ir no melhor médico. Você também tem que fazer a mesma coisa. Me solidarizando aqui com os familiares desse nobre colega dentista, que infelizmente não está mais entre nós, já os amigos e tal, mas que isso sirva de alerta, sempre no passo a passo. Procura o profissional para que se submeta ao procedimento com total segurança. Lembrando que a cirurgia eletiva, você não precisa fazer na correria. Você pode operar hoje, pode operar semana que vem, pode operar mês que vem. Então, dê esse tempo para que você procure e pesquise e não se iluda jamais com o número de seguidores e com aquela clínica espetaculosa, com aquela arquitetura cheia de candelabros e quadros e carro importado na porta da clínica, porque isso também não quer dizer nada. Às vezes aquela Mercedes, aquela Porsche que está parada na clínica do médico, está financiada em 5, 6 anos, do carro nem do médico é ali, dos profissionais. Então, pessoal, vamos parar de achar que tudo é ouro, tudo é muito lindo. Vamos pesquisar seriamente. Você está colocando a sua vida em xeque. Por favor, nos sigam nas redes sociais, ative as notificações. A gente sempre vai estar falando sobre diversas situações aí. Grande abraço e até a próxima.